Olá, seja bem-vindo. Está iniciando mais o programa TVI News para você, direto da TVI. E você pode acompanhar aqui a nossa programação pela sua TV a cabo, canal 24.2. Também pode assistir pelo YouTube, ao vivo. Agora pode interagir no chat. O endereço do YouTube está aparecendo na tua tela agora, TVI Oficial. TVI Oficial, né? youtube.com/TVI Oficial. E você pode também interagir com a gente, assistir ao vivo, pode compartilhar com os amigos, né? O programa hoje está muito bom. Você vai saber mais sobre saúde, sobre fisiculturismo, sobre o campeonato do Troféu Manoel do Carmo. Vai saber mais informações aí sobre a cidade de Itabuna, política. Hoje também temos o quadro Gente de Vitória e muito mais para você. Está começando mais um TVI News e vamos com a previsão do tempo, não? A previsão do tempo daqui a pouquinho, então. Então vamos iniciar hoje com as entrevistas e daqui a pouquinho nós temos notícia para você e muita coisa boa. Fica aí com a gente, tá certo? Vamos iniciar aqui falando com o professor Manoel do Carmo, né, que trouxe hoje aqui para a gente conhecer a história, conhecer a rotina, conhecer esses atletas também, né? Bom dia, professor Manoel do Carmo. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo aqui ao programa TVI News. É sempre uma satisfação, né? Imensa. A gente está aqui junto com vocês, compartilhando, levando essa informação, não só para Itabuna, mas para muitas regiões, né? E isso é importante demais para nós. É muito bom sempre, né? Falar sobre esporte, falar sobre a vida dos atletas, para que a gente conheça um pouco. É a Maria Eduarda, campeã da categoria Musa Fitness 2022 do Troféu Manoel do Carmo de fisiculturismo. E Fitness, campeã categoria Biquíni 2022 Troféu Manoel do Carmo de fisiculturismo e fitness. E o outro é o Marcos Vinícius Fonseca, não é isso? Campeão municipal do Troféu Manoel do Carmo 2018. Em 2019, quarto lugar do campeonato baiano Overall Champion. 2019, também campeão do Municipal Troféu Manoel do Carmo. E no 2022, campeão municipal do Troféu Manoel do Carmo, não é isso? Bem-vindos também. Obrigada. Um prazer falar com vocês. Vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória hoje. Marcos, conta pra gente como é que você despertou essa vontade de se tornar fisiculturista. Você achou bonito aquele pessoal com aqueles músculos ou foi algo ligado à saúde? Como foi a sua experiência? No início foi algo ligado à saúde, né? Primeiramente na academia com o propósito de melhorar minha saúde. Eu estava com sobrepeso. Então, adentrei a academia, comecei os treinos, dieta, sempre pesquisando, né, sobre isso. Então, com a minha evolução, eu me interessei pelo esporte, naquele primeiro ano de treinamento. Porém, não foi a partir dali que eu já iniciei nas competições, né? Como é um esporte assim, não é uma maratona, né? 100 metros, né? É um esporte que leva anos, você precisa construir uma base, você precisa adquirir conhecimento também, você precisa de um bom direcionamento, que esse esporte exige bastante, tanto conhecimento de treinamento, conhecimento também de alimentação, né? E adquirindo esse conhecimento durante 5, 6 anos, depois de 6 anos que eu participei da minha primeira competição, que foi o Troféu Manoel do Carmo, né? Foi que eu me sagrei campeão pela primeira vez e daí me apaixonei pelo esporte e tô até hoje. Muito bom. E aí você se interessou de trilhar uma carreira, né, de atleta. Você não estava só mais fazendo musculação e você levou a sério agora para uma carreira, né? Ganhou os prêmios, enfim. Como é essa rotina de exercício, né? Quantas horas que você costuma treinar? Assim, diferente do que muitas pessoas imaginam, né? Não passamos horas na academia. É um treino de curta duração, porém de maneira eficiente, né? Você precisa direcionar bem aquele seu tempo, porque tudo demais é sobra, né? Então tudo tem que ter o seu tempo limite. É tempo de 1 hora, 1h30 no máximo. Uma rotina também de alimentação regrada, porém sem extremismo, né? Muita gente também acredita que porque pratico esse esporte, eu comecei a treinar, não posso ter um lazer, não posso comer uma comida diferente, uma comida que eu gosto. Na verdade, o conhecimento da nutrição traz essa libertação pra gente, né? Que é uma libertação que muitas pessoas têm de querer se restringir a tudo. E é uma coisa que não é necessário. Não se faz e não tem aderência.
né? Você não vai conseguir suportar aquilo por muito tempo. Por isso que muitas pessoas desistem, porque elas fazem coisas extremistas no início, né? Acho que precisa cortar tudo, que precisa comer pouca coisa, que treinar muito, só que ninguém consegue fazer isso por muito tempo. Mas na verdade você precisa se adequar, achar o melhor planejamento para você. O melhor planejamento para você é aquele que você consegue seguir por mais tempo. Então não adianta você exigir demais do seu corpo, do seu psicológico, sendo que você não vai conseguir levar aquilo adiante por muito tempo. Marcos, você falou na resposta da primeira pergunta que você se interessou para o fisiculturismo mais pela saúde. Por quê? Porque você pensou como prevenção ou você tinha algum problema de obesidade, tinha algum problema de saúde que você precisou também ser mais criterioso, ser mais assim responsável com relação a isso? No caso, a questão da saúde foi o que me fez adentrar na academia, né, numa sala de musculação. O interesse pelo fisiculturismo veio após, veio com a minha evolução, né? Eu conheci o esporte através da internet, me interessei por aquilo e comecei a viver aquele lifestyle, né? De treinamento, de dieta, de pesquisar como é que os atletas comem, como é que os atletas treinam, entendeu? Como é que funcionam as poses, as categorias. E adquirindo esse conhecimento eu fui me interessando, né? Cada vez mais e decidi adentrar a competição, né? Porém, que diferente do que muitas pessoas acham, que não é um esporte saudável, né, que só visa estética acima de tudo, mas na verdade não é isso, porque para você ter estética, você precisa ter saúde em primeiro lugar. Se você não cuida da sua saúde, você não consegue adquirir estética, não consegue ter um bem-estar, não consegue se sentir bem consigo mesmo. Muito bem. E você, Priscila? É Priscila? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda, conta pra gente a sua história, como você se interessou sobre o fisiculturismo. Eu tô vendo que você é jovem. Sim. Né? A gente não pode perguntar a idade, assim, mas se você não tiver problema pra falar sobre isso. Não, então, eu tenho 15 anos, eu entrei na academia com 14 e entrei pra poder melhorar meu corpo esteticamente. E meu personal, Hildo, ele me ajudou a conhecer mais sobre o fisiculturismo e ele me influenciou a entrar. E aí eu entrei, fui campeã na categoria biquíni e musa e me interessei pelo esporte. Então, professor Manuel do Carmo, não tem problema, assim, na adolescência, a pessoa fazer esse tipo de atletismo? Pelo contrário, só favorece. Eu acho que o esporte, ele abre portas, né? Ele melhora a vida do cidadão em todo o contexto humano, porque você cria uma rotina de treinamento, você cria uma rotina de disciplina alimentar e até o teu emocional melhora. Hoje, muitos mitos têm caído, que jovens não podem praticar musculação. Hoje até crianças podem praticar a musculação. Primeiro que a musculação... Crianças? Até crianças. Por quê? A musculação, se você quer perder peso, ela é super eficiente. Não existe nada mais eficiente do que a musculação para perda de peso, certo? Hoje a gente está vendo as crianças obesas. Então é necessário que tenha profissionais competentes num salão, numa academia, no salão de musculação, para direcionar o indivíduo para cada tipo de treinamento. E um grande exemplo disso a gente está vendo aqui a Duda, né? Começou a treinar para melhorar a estética. Ela se encontrou dentro de uma academia, se encontrou no fitness. Hoje ela é campeã e entrou na primeira competição, tinha 4 meses de treinamento. É porque para quem não entende, pensa assim, porque está o corpo em desenvolvimento ainda, né? Mas isso aí, no caso, é mito. A musculação ela vai te ajudar você a desenvolver um corpo mais saudável e mais forte. Porque até mesmo para a gente suportar os intempéries da vida no dia a dia, você precisa estar com uma mente forte, mas você precisa ter um corpo forte. E um corpo ocioso, preguiçoso, ele só vai te adoecer e te deixar mais fraco. A musculação eu acredito que seja um remédio, uma terapia. A musculação ela não age só na questão muscular. Ela reage na situação emocional, sentimental. Porque se você não estiver bem com você mesmo, se você não se olhar no espelho, não sentir bem com você mesmo, você está negligenciando a pessoa mais importante para você, que é você mesmo. Quem não pratica musculação, não sabe o que está perdendo, não está se amando. Porque eu preciso cuidar da minha máquina. Eu vivo dentro desse corpo. Esse corpo é sagrado, esse corpo é divino. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu para passar mais tempo. A gente vai envelhecer. Mas a gente não precisa envelhecer doente. A gente precisa envelhecer saudável.
E a musculação é o melhor que tem para tudo isso aí. É verdade. A gente sabe que isso aí requer uma determinação, um esforço diário, né? E que a pessoa tem que querer mesmo. Porque assim, tem pessoas que costumam falar assim nas redes sociais, as pessoas que fazem, hoje eu vou malhar na força do ódio. Porque ali é uma coisa que é uma renúncia, é um momento que você vai, né? Puxar peso, fazer. Então você tem que querer. E tem que ter esse entusiasmo, né? Olha, eu acho que essa fala tá errada. Porque se você tem ódio de cuidar da pessoa mais importante para você, isso não é legal. Eu acho que você tem que ir na força do amor próprio, certo? E voltando para o esporte ele é resgatador. Eu sou prova viva disso. Eu era delinquente juvenil na minha infância, adolescência, pelas situações de vida, né? A forma que fui criado, onde fui criado, com quem fui criado. Então, assim, eu me tornei um delinquente juvenil. Muita raiva, muito ódio dentro de mim. E precisei malhar para vencer. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, primeiramente, né? Que me concedeu a vida e me colocou dentro de uma academia há 35 anos atrás. E eu me tornei quem eu sou hoje, graças a Deus, através do esporte, através da musculação, através do fisiculturismo. Eu não seria esse Manuel, não sei nem se estaria aqui vivo, dando essa entrevista para você e para os telespectadores que estão nos assistindo. Então, assim, a academia não é só um local onde as pessoas vão somente pelo corpo. Quantas pessoas chegam ali destruídas emocionalmente, tem uma família separada, mexeu no psicológico da criança, ouviu uma palavra negativa que está feio, que está gordo, que está seco, e ele chega numa academia. Então, se tiver um bom profissional cheio de amor para dar a essas pessoas e uma boa direção de colocar eles num estudo, direcionar para um estudo, porque não dá para vencer só com físico. Você tem que fazer uma junção do estudo com a musculação, vai também, porque o esporte passa, certo? E o que vai ficar no final é o que você fez com o seu corpo, a forma que você trabalhou dentro de uma academia com o seu corpo e o que você estudou e o que você aprendeu. Essa é a minha dica. Muito bom, professor. Vou chamar a Maria Eduarda de Duda. Duda, eu visualizei suas fotos, inclusive a gente tem umas fotos aí, Rafa, que você pode colocar da Duda, tem também do Marcos também, nos campeonatos, né? E eu achei, assim, o corpo da Duda, em relação às outras fisiculturistas, eu achei feminino, né? Porque as outras fisiculturistas que a gente costuma ver são bem acentuadas, aqueles músculos definidos. E a Duda, ela é mais, assim, feminina. Eu achei isso. Coloca aí, por favor, Rafa, para o pessoal assistir as imagens aí da Duda e do Marcos. Já baixou? Aí foi em que campeonato? O Manuel do Carmo, que ano? Manuel do Carmo de 2022, do ano passado. 2022. E você ficou em que colocação aí? Ganhei em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Na categoria E o que é avaliado nesse tipo de competição? Então, você falou que as mulheres do fisiculturismo são bem musculosas e que eu sou mais feminina. Então é mais do que a categoria pede. A categoria biquíni são mulheres que têm um shape mais slim. Então tem ombros levemente marcados, linhas abdominais. É isso, não tem muito volume de coxa nem glúteo, tem mais marcações. Ah, é uma categoria que tem mais marcações, não são aqueles músculos acentuados. Isso. Ali já é outra categoria. Isso. Ah, entendi, né? Por isso que a Duda é mais feminina, na minha opinião particular, Sim. é claro. Que vocês profissionais, né, devem achar, né? Outra coisa, mas enfim, muito bonito, né? Os fisiculturistas são muito bonitos, vocês estão de parabéns, o trabalho de vocês também, o do professor Manuel também, que ele acabou de dar uma explicação pra gente entender que não é só os corpos bonitos, né? Também tem a questão emocional, a pessoa trabalhando ali o autoestima, fazendo um atletismo, dedicando ali a um esporte, também está trabalhando a mente, né? Vai melhorar em todos os pontos, né? A questão da alimentação, Marcos, que você falou que é sobre a nutrição, também você tem que mudar, né? A pessoa que tem fisiculturista já é um atleta e não é uma pessoa que está treinando só como uma pessoa que tem um objetivo ali. Então, como é a sua rotina de alimentação? O que você teve que mudar no seu cardápio para você ter mais músculos, enfim, né? A rotina de um atleta, né, é diferente de uma pessoa que é praticante de musculação e está fazendo algum tipo de dieta, né, para mudar seu físico, né? Geralmente a pessoa que
acaba de entrar na academia e começa a fazer uma dieta, ela não vai seguir uma dieta totalmente restrita, porque ela precisa criar, primeiramente, rotina. Ela precisa criar rotina, precisa se habituar com os alimentos, descobrir quais alimentos ela mais gosta, né? Alimentos que eu falo é alimentos mesmo de verdade, né? Não essas besteiras que a gente comemos. Isso aí é mais para um lazer. Mas você ali escolher os alimentos que você mais gosta, você criar uma rotina habitual, e com isso, com você criando uma rotina, você vai conseguindo restringir aos poucos, né? Por exemplo, eu já participo de competição há 6 anos. Então eu consigo entrar numa dieta mais restritiva sem me prejudicar. Porque eu criei esse hábito há 11 anos atrás, quando eu entrei na academia. Eu não entrei na academia fazendo a dieta que eu faço hoje. Eu fui aos poucos, fui mudando aos poucos, fui criando horários, né, de treinamento, horários de alimentação, fui reduzindo aos poucos minha alimentação e também tendo conhecimento, que o conhecimento ele é libertador, né? Muitas vezes o que eu achava que eu não poderia comer há 3, 4 anos atrás, hoje eu sei que eu posso comer, em qual momento eu devo comer, entendeu? Isso que um profissional de nutrição hoje, ele tá aí para instruir o seu paciente dessa forma, né? Muito bom. Mas o que a pessoa que quer ganhar músculo não pode abrir mão? Tem que ter o quê? Batata doce, ovo? Geralmente o que mais se fala assim é frango, ovo e batata doce, mas na verdade nós precisamos de proteína, de carboidrato e de gordura, né? São os 3 principais, são os macronutrientes aí principais para a manutenção da nossa saúde e também manutenção do nosso corpo. Aí de acordo com o seu objetivo que você vai definir as quantidades. Nós podemos comer os mesmos alimentos, porém se o seu intuito é ganhar peso e o meu é perder, o que vai mudar são somente as quantidades. Então, proteínas, você tem proteínas variadas, você tem a carne bovina, você tem proteína do frango, proteína do peixe, tem a proteína dos ovos, né? Você tem fonte de carboidrato, você tem macarrão, você tem arroz, você tem batata doce, você tem a batata inglesa, você tem uma grande diversidade, né, de alimentos que você pode ali estar pesquisando qual vai ser o melhor para você, o que você mais gosta e a quantidade que você deve comer, entendeu? Uma pessoa que não tem um conhecimento, eu indicaria você procurar um profissional de nutrição, né, que ele vai reduzir a sua trajetória, né? Que, por exemplo, eu não pude contratar um nutricionista quando eu comecei, porém essa minha jornada ela levou mais tempo. Quando você vai por conta própria, quando você não sabe o terreno que você está pisando, você leva mais tempo, você tem que ir mais lento, né? Você precisa pesquisar mais. E um profissional, ele vai te direcionar da melhor forma, né? De maneira mais assertiva. Muito bom. Duda, as mulheres, elas têm a tendência de querer mais a barriga chapada, né? Tem essa questão da barriga. Você, assim, quando ingressou na academia, quando se interessou assim pelos exercícios e pelo fisiculturismo, qual era a sua característica física e o que você faz para você adquirir a tão desejada barriga de tanquinho? Então, quando eu comecei a academia, eu era uma pessoa bem magra mesmo, extremamente magra. E para poder conseguir a barriga de tanquinho, é basicamente a alimentação. Você já tinha? E treino. Eu já tinha. Por conta mesmo de genética. E é basicamente alimentação e treino. É isso aí, só o foco, né, na carreira de vocês. E Marcos, qual a sua meta, assim, para você faz parte de qual categoria atualmente? Você pretende avançar mais? Você quer ficar mais forte ou não? Você vai trabalhar para manter? Atualmente a minha categoria é a bodybuilding até 90 quilos, né? E também a Classic Physique até 1,75, até 1,75 m. São 2 categorias diferentes, né? Porém, até então eu consigo me enquadrar nas duas. E a minha meta é sempre evoluir, né? Porém, sem pressa, sem perder a mão, né? Sem perder a cabeça. Isso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? E o professor também pode divulgar, o espaço está aberto para divulgação aí do próximo Troféu Manuel do Carmo, né? É 2023? Pode ficar à vontade para comentar, convidar. Eu quero falar um pouco sobre a questão do fitness. Aí que você falou aí em relação às mulheres, né? Hipertrofiadas. O fisiculturismo ele mudou muito. Tanto que acrescentou fisiculturismo e fitness. Então você tem várias modalidades. Você tem a Musa Fitness,
que é um corpo mais voltado aí para o biotipo da Duda, para as pessoas que estão começando, para que elas não tenham pressa de atingir aquela musculatura tão madura, porque isso precisa de tempo. Nós estamos com o Marcos aqui, que já tem 11 anos praticando musculação, mudou a vida dele. Hoje Marcos faz nutrição, né? O esporte vai direcionando a gente para aquela área que a gente gosta. A gente tem aqui um atleta que as notas dela é 9, 10, né? As notas elas são muito boas. E assim, uma garota com 15 anos. Então tudo é direcionamento. Se você tem um bom direcionamento, você vai chegar no seu objetivo mais rápido, né? E vai ter uma longevidade maior. O evento ele acontece no dia 4 de novembro, a partir das 15 horas, no Candinha Dória. A gente valoriza esse esporte porque é o esporte que nós gostamos, que nós defendemos. E que pecado há em você mudar para melhor, né? Que pecado há? O que é que há de pecado em você praticar uma musculação, praticar um fisiculturismo, quando você vai mudar de hábitos, né? E hábitos saudáveis, que você vai passar a dormir melhor, você vai passar a viver melhor, você vai passar a se amar mais, se cuidar mais. Então assim, eu acho que nós precisamos mudar a nossa mente em relação ao esporte, em relação à musculação, né? As pessoas têm vício, todos nós temos vício, né? E um dos piores vícios é o vício alimentar. Você não saber comer, saber se nutrir, porque a gente tem que comer para nos nutrirmos. E não comer para ficar obeso, né? O excesso de alimento. Que tipo de alimento você está comendo? Um alimento vivo. Isso é bíblico, né? A gente tem um atleta, o primeiro atleta que a gente tem, um fisiculturista, que a gente tem na história, está na Bíblia, Daniel. Daniel fez uma alimentação de 3 anos, depois fez uma restrição de 10 dias. É o que a gente faz até hoje. E a Bíblia está cheia de passagens falando sobre musculação. Porque Deus quer que a gente cuide do nosso corpo. Então não há pecado em você se sentir mais bonito, em você querer estar melhor. E isso é tudo que eu tenho para acrescentar. E convidar os itabunenses, pessoas daqui da nossa região, a vir conhecer. Porque Jesus falou uma coisa muito interessante: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente vê isso de perto, a gente se apaixona. Quando a gente sobe em um palco, a gente não quer mais estar fora dele. Verdade. Muito bom. Professor, eu vou dar uma pausazinha aqui na entrevista com vocês, porque a gente vai saber umas novidades aqui com relação ao portal da transparência, tá? A gente está com a entrevistada no link e ela vai atualizar a gente. É a Socorro, né? Dona Socorro. Bom dia, Socorro, bem-vinda, tudo bem? Bom dia. É Maria do Socorro, seu nome? Maria do Socorro Mendonça. Maria do Socorro Mendonça, muito bem-vinda. Maria do Socorro, com relação ao ranking de transparência, né, da governança pública dos municípios do litoral sul da Bahia, a senhora está por dentro dessa situação? Sim, essa metodologia ela é aplicada pelo Instituto Nossa Ilhéus. Ela foi desenvolvida pela Transparência Internacional e aplicada aqui no território litoral sul dos 26 municípios a avaliação da transparência dos portais das prefeituras. Esse é o segundo ano que nós estamos realizando e vamos continuar realizando. Esse ano fizemos com os 26 municípios, semelhante ao ano passado, e no próximo ano nós vamos realizar com 78 municípios. Essa avaliação foi insatisfatória desse ano, por quê? Ela foi insatisfatória porque, na realidade, os municípios eles devem preencher todos aqueles pontos, eles devem gabaritar. Quando eles gabaritam e fazem 100 pontos, eles estão dizendo para a população que eles realmente estão cumprindo a legislação e que eles são transparentes. E que qualquer cidadão, qualquer órgão de controle externo vai poder acessar o site, o portal da prefeitura e vai encontrar as informações que são necessárias. Esse ano ela ainda é insatisfatória. O ano passado ela foi 44%, esse ano 46%, quer dizer, a média aumentou só 2 pontos, né? Mas nós tivemos municípios como Itajuípe que se empenhou e realmente alcançou agora esse ano já 85 pontos, faltando apenas 15 pontos para fechar o gabarito, né? São 52 indicadores
e eles são avaliados de forma muito criteriosa. E nós avisamos para as prefeituras e as controladorias, antes de ser avaliado, que eles serão avaliados. E entregamos uma nota metodológica, informando a eles como é que essa avaliação é realizada, orientando como deve ser feito, e depois, quando nós fazemos a primeira avaliação, que nós chamamos de preliminar, avisamos e damos oportunidade para que eles possam recorrer daquela nota que foi apresentada. Só depois que eles têm um prazo para recorrer é que nós informamos que será lançado. Então, Buerarema, Quaraci, são municípios que se destacaram esse ano porque aumentaram as suas notas em 20 pontos no mínimo. Estão de parabéns. Que bom, né, Maria do Socorro? Então, o máximo que conseguiu foi 85 pontos. Ninguém preencheu os 100 pontos, então? Não preencheu 100 pontos, mas o único que ficou com o status de ótimo foi Itajuípe. Nós temos municípios como Ilhéus, por exemplo, ele estava em primeiro lugar o ano passado, desceu para o terceiro. Então, eu fiquei muito triste, porque o Instituto Nossa Ilhéus está em Ilhéus, é de Ilhéus, eles nos conhecem, sabem que a gente faz esse tipo de avaliação, e para a gente independe quem é que esteja no poder público, à frente da gestão do município, e de qual partido ele seja, não importa. A senhora tem informação de qual prefeitura não preencheu nenhum requisito do portal? Não, nenhum nós não temos, graças a Deus. Mas temos os dois que nós chamamos de lanterna dos 26, que é São José da Vitória e Uruçuca, infelizmente. Itabuna quase ficou lá, é o terceiro pior. Itabuna ficou com 24, ficou apenas no 24º lugar. Que essas 3 últimas cidades da lanterna é que não preencheram lá os requisitos. São 52 requisitos, né? E aí, muito provavelmente, não preencheu nem 50%. Não é isso, Maria do Socorro? Exatamente. Então, cabe um alerta, porque, Maria do Socorro, é um tema muito importante que a gente está abordando aqui, porque o portal da transparência, as pessoas podem acessar, né, Maria? E saber o que está acontecendo na gestão pública. E saber a questão dos recursos, dos gastos. É uma prestação de conta com o município, né, Maria? Para quem é o verdadeiro proprietário do município. E nós precisamos saber aonde está sendo aplicado o recurso público no que é público, que é esse o papel do gestor. Quando o gestor ele é eleito, ele é escolhido pelo povo, o povo está acreditando que ele vai tratar o recurso como deve. E nós não estamos dizendo que Itabuna não está tratando como deve. O que nós estamos dizendo é que ela não está sendo transparente naquilo que ela está realizando. Tá, você está realizando, está tudo certo, mas mostre isso para a população. Quando eu contrato alguém para trabalhar na minha casa ou executar um serviço para mim, eu vou fiscalizar o serviço, porque eu vou pagar. Eu estou pagando, eu preciso saber se o serviço foi bem executado, se o material empregado está de acordo com aquilo que foi planejado e se realmente merece ser pago. Então é a mesma coisa. Nós precisamos saber, vai construir uma escola. Ora, vai construir escola, eu acho que tanto o diretor da escola quanto os professores e pais de alunos devem saber que uma reforma naquela escola vai ser realizada. Vai atender aos alunos, aos professores, vai trazer conforto, vai dar dignidade ao servidor que está trabalhando e aos alunos que estão naquela escola. Então, se a gente acompanha e percebe que o que foi prometido ser realizado não está sendo realizado, aí fica mais fácil para a gente levar essas informações para o Ministério Público, para os órgãos de controle e o próprio Legislativo, que tem essa função de fiscalizar o Executivo e de alertar, ainda que ele tenha a maioria dos vereadores sejam da situação e estejam apoiando o gestor. Maria, para quem está assistindo o TVI News e quer saber, ter acesso a esse portal da transparência, né, o Instituto Nossa Ilhéus, que realiza, né, esse ranking aí da transparência dos governos públicos, existe um site que a pessoa possa acessar? Tem sim. O site do Instituto Nossa Ilhéus é www.nossailhéus.org.br. A primeira notícia que está lá é exatamente sobre o ranking do ITGP, que é o Índice de Transparência
da governança pública. Está à disposição e lá vão ter outros links indicativos de como foi realizado, esclarecendo o que é cada um dos pontos e dando acesso, inclusive, às planilhas, né, de cada um dos municípios, para que eles saibam onde eles foram avaliados, como eles foram avaliados. Essa polêmica da lista aqui de Itabuna, de funcionários fantasmas, que teve a informação de que estava no portal da transparência, foi nesse da nossa Ilhéus? Ou não? Não. Né? Não, o nosso papel é fortalecer o poder público que está constituído. Nós não existimos para buscar falhas e apresentar e dar evidência. O que nós queremos é orientar como eles devem fazer para evitar que sejam apanhados e sejam criticados, como hoje estão sendo criticados várias prefeituras. E há prefeitos que estão entrando em contato dizendo: eu não sabia. Se não sabia e se houve alguma falha no encaminhamento das mensagens, porque nós encaminhamos 3 mensagens em 3 momentos, ofícios com orientações. Se não receber, é porque o portal de transparência também não está informando adequadamente qual é o contato e com quem deve ser falado. Quem é o responsável por manter essa transparência? É a controladoria do município. Cabe ao gestor entrar em contato com o gestor da controladoria e saber o que é que está acontecendo e por que as coisas não estão como devem ser, como devem estar. Então, é o direito que nós temos enquanto cidadãos de ter o acesso à informação e tudo isso pautado na lei de acesso à informação. É isso. Entendi. Maria, muito obrigada pelos esclarecimentos. É importante a população saber dessa informação. Tem gente que não tem conhecimento disso, que pode ter acesso à prestação de contas, né, da sua cidade, que pode saber mais o que está acontecendo no seu município, das obras, né, dos projetos, construções com relação a recursos, porque, como você mesmo mencionou, nós somos os verdadeiros, né, responsáveis, porque nós contribuímos com o imposto, né, somos aí também que pagamos o salário deles, na verdade. Então, é isso. Se você quiser deixar... Pode falar. Nós também, do Instituto Nossa Ilhéus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar na TVI e poder transmitir à população o que é que está acontecendo e por que isso é realizado. E que o objetivo não é prejudicar nenhum gestor, ao contrário, nós estamos auxiliando. Porque quando o TCM, o Ministério Público, o próprio Legislativo, inclusive a oposição, for buscar alguma informação, a informação vai estar lá. 5 municípios do estado do Espírito Santo gabaritaram, fecharam 100 pontos. Então, é possível. É possível. Isso aí só no Espírito Santo, que na Bahia não foi não, né, Maria? Não. Na Bahia não. Nenhum. Não. Tá precisando... E o próximo ano nós vamos aumentar para 78 municípios. Então, eu creio que esses municípios que foram avaliados esse ano, os 26, que foram avaliados esse ano e o ano passado, certamente que o próximo ano, e que é ano de eleição, eles deverão estar gabaritando e fechando 100 pontos para fazer bonito, né? E continuar. Pode reforçar deixando novamente aí o endereço eletrônico do site da nossa Ilhéus, tá? E fica à vontade para deixar o seu comentário final. Muito obrigada. O nosso site é www.nossailhéus.org.br. E a minha mensagem final é que os municípios se preparem para o próximo ano e que os municípios ainda tenham também, né, sociedade civil organizada para cobrar os seus direitos ao gestor do seu município e ao legislativo, que também exija e fiscalize o executivo, a fim de que nós possamos ter esses dados disponíveis, todos eles. Quais são os conselhos de políticas públicas, se qualquer um de nós pode fazer uma denúncia e ficar anônimo para não nos expormos. Tudo isso é importante e tem que estar legalizado no município. Nossos agradecimentos mais uma vez, e estamos aqui à disposição da TVI
para esse e outros temas relacionados ao que é público. Grata. Obrigada. Agora nós vamos retornar aqui com o professor do Carmo e com a Duda e com o Marcos, né? Eles são fisiculturistas. A gente estava aqui na entrevista conversando sobre o campeonato Manuel do Carmo 2023. O Manuel do Carmo, ele já estendeu o convite para você, né? E a gente estava aqui num papo. Vou voltar aqui a falar com a Duda agora. Duda, eu quero saber de você qual a sua meta com relação à sua categoria, se você pretende permanecer nessa categoria atual, que você me explicou que não é tão com aqueles músculos acentuados, que é mais leve, mais feminina, ou se você quer avançar para aquelas mais definidas. Conta pra gente. Então, eu pretendo continuar na minha categoria, porque é realmente... Cadê a imagem da Duda? Realmente o que eu me identifiquei mais, então eu pretendo continuar. E minha meta é alcançar outros campeonatos, né? E vencer. Você quer continuar, então, nessa categoria, foi isso? Sim, você falou? quero continuar. Muito bom. Professor Manuel, para quem está assistindo, o que você recomenda para os jovens que querem ingressar agora no fisiculturismo, que está ali treinando, achou interessante essa entrevista, vai começar agora, qual o seu conselho? Primeiramente, você tem que saber para quem você vai fazer isso e para quê. Você não tem que fazer isso por ninguém ou para alguém, você tem que fazer para você. Esse é o primeiro pensamento. E o Marcos falou de algo interessante que chama conhecimento. O conhecimento liberta. Primeiramente, você tem que ter um mentor, uma pessoa que faça mentoria. Porque o treinamento ele não começa no corpo, ele começa na mente. Certo? Se você começar errado, você vai achar que o errado é certo. Então, nada melhor do que você ter uma pessoa que esteja ali direcionando você. Até mesmo porque existem várias categorias. A gente não pode exigir da Duda, que fez 15 anos agora, um corpo de 30 anos. Certo? Se ela tiver um bom mentor que direcione ela, tenha cautela nos treinamentos, ensine ela a alimentação adequada, ela vai chegar com 30 anos na categoria que ela quer, com muita saúde. Por quê? A gente precisa respeitar o tempo. E a atividade muscular, o esporte de musculação, ele requer tempo. Tempo e investimento. Certo? E esse é meu conselho para os jovens. Procure pessoas capacitadas. Não queira fazer tudo com uma pessoa só, porque ele pratica o esporte. Procure um bom nutricionista que entenda da área nutrição desportiva. Procure um médico. Procure um bom profissional de educação física. Porque a pessoa mais importante para você tem que ser você. E você tem que cuidar bem dessa pessoa, que é você. Então, a saúde e o físico, ele não começa por fora, ele começa por dentro. Às vezes as pessoas procuram academia, elas já estão com a mente um pouco, uma imagem quebrada, né? Como eu te falei, questão de bullying. A gente pensa, porque bullying é uma coisa de atual, antigamente a gente não sofria. Não. Todos nós sofremos com bullying. Às vezes nós nos adaptamos a esse tipo de situações e não expressamos isso. Isso fica lá dentro, no interno, guardado. Você entendeu? Isso aconteceu comigo. Eu tive quase 90 quilos de músculo e cheguei um dia sentado numa cama chorando, me achando magro. Porque eu sofri muito bullying na infância, porque até mesmo pela questão da mulher, né? Às vezes eu ia me interessar por uma garota, ia falar com ela, e uma vez uma moça me disse, nossa, você é muito feio, muito seco. Meu Deus, e aí sinceridade, né? Sinceridade doce. E aí aquilo mexeu muito com a minha mente. E por ser filho sem pais, né, meu pai morreu muito cedo e passei em alguns lares, então não tinha proteção, eu apanhava muito na rua. Então eu tive que me desenvolver por 2 critérios. Um, para me proteger, não para brigar. Para me proteger, que eu nunca gostei de violência. E outro, para atrair um pouco o sexo feminino. E aí foi quase onde eu me mato. Entendeu? Treinei em excesso demais. É como o Marcos estava falando aqui, a gente deixou isso bem explícito, que você não precisa morar numa academia. Você vai na academia passar no máximo 1h30. Às vezes a pessoa faz 2 treinos, mas ela divide. De manhã ela vai e faz um aeróbico, e depende da fase que ela está passando, qual o objetivo que ela tem. Não é necessário você chegar na academia querendo emagrecer 10 quilos em uma semana. Você não pegou 10 quilos de peso, de sobrepeso em uma semana. Então você precisa dar tempo para você.
Então isso é importante, a mente, tem que cuidar da mente. Eu não trabalho mais no processo físico de fazer um personal ou treinar um atleta, não. Eu faço mentoria. Eu dou a direção para as pessoas, a categoria que ela vai ser mais fácil para ela entrar. Por isso que o esporte tem fisiculturismo e fitness. A gente tem várias categorias, tá bom? Certo, professor. Eu achei importante esse ponto que você mencionou do bullying, professor Manuel do Carmo, contando o seu testemunho de vida, né? Que você falou que você era magrinho e que de repente você começou a querer mudar o seu aspecto, né? Para você arranjar uma namorada, pela questão, e também por outros motivos. Mas assim, essa questão do bullying também, na minha época isso não existia, né? Todo mundo colocava apelido em todo mundo e não tinha, mas hoje em dia tem isso e começou a entender que realmente é um problema, que pode ser sanado. E essa questão de vocês que são atletas, vocês têm a visibilidade bonita nas redes sociais, nos eventos, mas é importante, assim, vocês passarem essa informação positiva e de saúde sem ter, como eu posso dizer, que as pessoas recebam a imagem de perfeição, né? Tudo o que a responsabilidade dos atletas, né, que carregam a imagem, o poder da imagem, tem essa responsabilidade, né, professor? Olha, perfeito nós já somos. Deus criou algo extraordinário. Porque as pessoas vão querer imitar, assim que eu tô querendo dizer. Eu entendi. Perfeito nós já somos. Deus criou uma obra única, um ser humano único que é você. Completo. 2 olhos, boca, nariz, né? Então nós já somos perfeitos. Nós temos que nos enxergar assim, perfeitos. E a academia, a parte de musculação, ela vai aprimorar essa perfeição que já existe em você. Então se você trocar isso aí, que tudo isso começa na mente. Infelizmente, o ser humano, ele tem, não vou dizer um objetivo, mas ele guarda muito mais as coisas negativas do que as positivas. E aí entra essa questão do bullying. A gente pensa que não mexeu com a gente, mas lá no fundo mexeu. Muitas vezes as pessoas chegam na academia, ela quer mudar esse corpo porque ela foi traída pela mulher ou pelo marido, e ela chega com essa imagem, essa autoimagem quebrada, certo? Ela chega na academia querendo mudar isso de um dia para o outro, ela vai se estragar. Então, se você foi traído, foi traída, não acho que foi porque você está mal. É porque o outro está sem um pouco de caráter nesse segmento. Então assim, se ame, se coloque em primeiro lugar, se cuide para você. Você tem que se sentir bem com você, você tem que se sentir bonito para você. E isso, quando você sente isso em você, você vai atrair o outro de uma forma saudável. O esporte não mata, o que mata é a ignorância e a fome de chegar em um lugar que não é o seu horário de chegar. A gente tem que respeitar o tempo. É como eu falei da Duda. Duda tem 15 anos, imagina daqui a mais 15 anos ela praticando musculação. Vai dizer assim, mas é muito tempo 15 anos. Mas tem pessoas que fumam 30 anos, 40 anos da sua vida, estragando a sua saúde, né? Então, assim, uma pessoa que pratica atividade física e se alimenta bem, eu não gosto nem dessa terminologia dieta. Eu acho que é você se alimentar bem, é você cuidar bem da sua máquina. Quando você pratica uma musculação, você trabalha a sua mente, você trabalha o seu corpo, você trabalha o seu espírito também. Muito bom. É interessante esse ponto que você mencionou, que nós somos imagem e semelhança de Deus, por isso que somos perfeitos, né? Só que perfeita colocação. Só que aquele comentário que eu fiz a respeito da imagem que o atleta passa também, é uma imagem de saúde e tudo, mas tem a questão da beleza e da influência digital que tem padrões inalcançáveis, principalmente financeiros. Inalcançáveis. E é isso esse ponto que eu queria destacar, que as pessoas ficam almejando, querendo imitar, mas não conseguem alcançar. Padrões inalcançáveis, né? Isso aí que não é saudável. Mas o que o professor está recomendando é saudável, que é de dentro para fora, né? Do emocional e também trabalhar o físico, né? É importante. Então, assim, o fisiculturismo aqui em Itabuna, Marcos, como é que você tem trabalhado? Dá para você sobreviver só como atleta ou você precisa desempenhar uma outra profissão? Assim, eu não sou um atleta profissional, né? Eu não vivo do esporte, eu tenho meu trabalho. Atualmente, hoje eu faço faculdade de nutrição, pretendo e vou me formar em nutricionista. A minha prática do esporte é por amor. É porque realmente eu gosto daquilo, eu me sinto vivo fazendo isso, entendeu? Então, mesmo que
uma carreira profissional não dê certo, né? Mas eu tenho muitos outros planos em mente, que muitas vezes a pessoa só mira em uma coisa, né? Porém, a gente precisa ter vários objetivos de vida, precisa ter várias saídas também. O meu objetivo não é me tornar o maior atleta do mundo, o melhor atleta do Brasil, mas eu quero passar o conhecimento para as pessoas, né, que são próximas a mim, e as que não são também, passar conhecimento, passar direcionamento. Como eu estava conversando com o Manuel, né, o direcionamento ele é tudo, né? Então, voltando para aquele assunto de musculação para criança, pode, musculação para adolescente, pode. É tudo a questão de direcionamento. Por exemplo, eu treino há 11 anos. Meu treinamento não vai ser o mesmo treinamento da Duda. Duda treina há menos de um ano, ou um ano mais ou menos, entendeu? Então tudo tem uma escala, né? Tudo tem seu tempo. Muito importante. É interessante, é como que o professor falou, porque às vezes é ignorância, né? Eu mesma era ignorante, não sabia que criança podia treinar. Né? Do meu ponto de vista, sem conhecimento com relação a isso, eu imaginava que podia atrofiar, enfim. Mas aí ele já veio desmistificar que, a depender da forma que vai ser treinado essa criança ou adolescente, isso pode. Então quem está assistindo também já está mudando de opinião a respeito disso. E é muito legal. Duda, com relação a você provavelmente deve ser estudante, né? Eu imagino. Como você administra a sua rotina com relação a isso? Certo. E administra o seu tempo. Se você já está no período de vestibular, que consome tempo para estudar, né? Se isso atrapalha nos seus treinos ou não? Então, para não atrapalhar na escola, eu tenho que distribuir o meu tempo. Então, acho que tudo tem seu tempo e é realmente isso, entendeu? Tenho tempo de ir para academia, da minha alimentação. E também eu não tô ainda no período de vestibular. Nem cheguei no ensino médio ainda. Ah, entendi. Então tá dando para você treinar sem atrapalhar a sua vida de estudante. Sim. Muito bom. Olha, foi ótimo conversar com vocês. Eu amei conhecer mais sobre o fisiculturismo, né? A gente pode encerrar, botar novamente as fotos aí do Marcos e as fotos da Duda, para o pessoal saber. E a gente já vai finalizar aqui. Só agradecimento a vocês, tá? Pode deixar o comentário final de vocês, tá? Agradecer aí ao professor Manuel do Carmo por ter trazido, sempre colaborando com a TVI, o professor sempre muito simpático, educado, né? Servo do Senhor, abençoado. Pode comentar, afinal. Quero agradecer, né, a você, agradecer a oportunidade aqui, a TVI News, por estar presente, por estar passando um pouco desse conhecimento que a gente tem, apresentando mais, né, da nossa rotina, apresentando mais do nosso mundo e para as pessoas que têm curiosidade em conhecer, né? Eu faço aqui o convite para a academia que nós treinamos, a Academia Hebreus, é um lugar assim maravilhoso, não só em questão de equipamentos, né, não por ter uma boa estrutura, mas também por ser um lugar acolhedor. É um lugar que eu me sinto muito bem, mesmo eu tendo um dia mal, eu chego lá, eu saio de lá me sentindo renovado. Tem o Manuel que é meu padrinho aí no esporte, ele que me abraçou, me aconselhou do início, né, me deu oportunidades e é isso. Você, Duda, o professor Manuel, pode falar, finalizando? Então, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar podendo falar mais sobre o fisiculturismo. E é isso. Maravilha. Olha, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, que nos dá esse fôlego de vida maravilhoso para nós estarmos aqui. Agradecer a TV novamente, agradecer a sua pessoa pela simpatia, como você direciona as suas falas, suas perguntas, e agradecer a população itabunense e agradecer ao fisiculturismo, ao esporte que me resgatou quando eu estava lá bem debilitado emocionalmente. E eu estou feliz porque Deus envia pessoas para mim todos os dias. Que bom. Muito lindo. Às vezes a gente fala assim, eu amo o que eu faço. Mas se você amar o que você faz e se você não amar pessoas, você não vai fazer bem feito. Ame pessoas, cuide de pessoas, porque foi por essas pessoas que Jesus morreu. Para que a gente se ame mais, para que a gente se cuide mais, para que a gente se alimente melhor, para que a gente tenha bons sentimentos, para que a gente se encha de perdão e siga a sua vida para frente. Deus abençoe. Amém. O professor Manuel do Carmo falando aqui, ele chegou a se emocionar falando de Deus, né? Deixando um recado dele final. Obrigado mais uma vez a todos vocês, tá bom? Obrigado. É um prazer enorme. E agora vamos com as cotações. Daqui a pouquinho vamos conversar aqui com a pastora para finalizar. As cotações, Rafa? O arroba do Cacau em Itabuna, R$ 273,30. O arroba do Cacau em Ilhéus, R$ 273,30. Bolsa de Nova York,
R$ 266,42. Camacan, R$ 273,30. Eunápolis, R$ 273,30. O arroba do boi 15 quilos, em Feira de Santana, R$ 200. Itapetinga, R$ 190. Teixeira de Freitas, R$ 195. Salvador, R$ 205. E Eunápolis, R$ 185. Café arábica, saca 60 quilos, Barreiras, R$ 812,50. Vitória da Conquista, R$ 750. Bolsa de Nova York, R$ 995,35. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 810. Café Conilon, saca 60 quilos em Eunápolis, R$ 610. E Itamaraju, também R$ 610. Agora estamos de volta aqui, estamos com a pastora Sádia Butti, a missionária Jussara, tá correto o nome? Bom dia, pastora. Quem é essa pastora? Sou eu. Você é a pastora Sara. Sim, pastora Sara. E a missionária Jussara. Prazer em conhecê-las, tá? Sejam bem-vindas aqui. Vocês estão aqui para divulgar um evento que vai acontecer, um movimento de mulheres, são as Déboras, é isso? Exatamente. Nós estamos aqui para fazer essa divulgação. É o projeto, né, o Ministério Débora Day, né, e esse é um projeto Desperta Débora, Sim. Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Amo. É um projeto muito lindo, que são mães que se colocam, né, de joelhos para poder estar sustentando os filhos em oração. E, no caso, eu estou na coordenação do Desperta Débora do estado da Bahia. E esse evento nós vamos estar fazendo, não é isso? Eu vou pedir a Jussara para divulgar, né, Jussara? Fala aí onde é que vai ser. Sim, bom dia. Nós vamos estar fazendo esse evento na Igreja Batista da Esperança, no São Caetano, né? E será no dia 23, é um dia de sábado. Nós iniciaremos 8h30, está previsto, e terminaremos às 16h30. Né? Então será um evento a nível estadual, né? Então várias igrejas, várias cidades estarão conosco para que nós possamos juntas, né, fortalecidas em Deus, orar pelos nossos filhos biológicos, nossos filhos espirituais, os nossos filhos adotivos. Que lindo. Missionária Jussara, tem entrada franca esse evento ou tem algum custo? Tem inscrição? Explica pra gente. Sim, tem uma inscrição, a priori R$50, porque nós teremos, além dos mimos que nós confeccionamos, nós também teremos 3 lanches, né? Então teremos esse momento, já que estaremos o dia todo, então teremos intervalo de mais ou menos 10 minutos, e aí faremos assim um delicioso lanche, que é um momento também da gente estar interagindo também, aquele momento descontraído com cada um. Claro, porque a obra do Senhor exige manutenção, né? E também, às vezes, as pessoas investem dinheiro nas coisas do mundo, num barzinho, num restaurante. Pode um dia investir aí um valor para poder assistir a obra do Senhor, acompanhar o culto, orar pelos filhos, a família, não é isso, pastora? Exatamente, Muito eu importante. sempre falo isso, que é um investimento, né? Principalmente para as mães, tá? Você que está aí, você que está ligada, venha participar conosco, porque eu tenho certeza que tem muitas mães que estão chorando sozinhas e nós queremos estar com vocês, nós queremos estar juntas, e esse evento, ele está com este objetivo, de juntar essas mães para juntas estarmos orando, adorando, exaltando, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus e orando pelo seu filho, filho espiritual, filho biológico, filho do coração. Estão vindo também, minha querida, caravanas de Vitória da Conquista e Vai Piauí. ser muito lindo, hein? Vai ser lindo, de Salvador. Então vai ser um evento assim grandioso para a glória de Deus. E nós estamos aqui para poder fazer essa divulgação e também convidar você
para estar juntamente conosco ali naquele dia, que vai ser lindo demais. Nós vamos estar pela manhã, nós vamos estar à tarde e com certeza você não vai sair da mesma forma que você adentrou naquela igreja Batista Esperança, ali no São Caetano, na cidade de Itabuna. Então eu tenho certeza que vai ser algo muito tremendo. E esse ministério é um ministério muito forte, porque são várias mulheres que oram. Se uma mãe orando faz a diferença, imagine várias mulheres orando juntas. No mesmo propósito. No mesmo propósito, vai ser algo assim muito tremendo. Então esse é o nosso objetivo. E esse Ministério Desperta Débora já tem 28 anos aqui no Brasil. Temos também mais de 45 países também que já tem esse projeto de mães que oram pelos filhos, Desperta Débora. E com certeza nasceu no coração de Deus, imprimiu no coração dos pastores Marcelo Gualberto, pastor Jeremias, lá no estado de Minas Gerais. Então, com esse objetivo, nós estamos juntas, de mãos dadas, sem soltar uma mão da outra. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada, missionária Jussara. O quadro Gente de Vitória está chegando daqui a pouquinho. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Pode reforçar a rede social, a forma de se inscrever no evento Desperta Déboras, o nome da rua do São Caetano, lá da Igreja Esperança, para todo mundo saber certinho chegar. Ótimo. Isso, Rua São Paulo, 68. Então, não tem errada, porque fica ao lado da Justiça do Trabalho. Então, é muito fácil de chegar até lá. E como se inscrever? Nós temos um link que a gente tem divulgado nos grupos e nas redes sociais. Então, não tem dificuldade nenhuma. E também pode ser feito também lá na hora a inscrição, né? Então, é tudo bem fácil. E a data, reforça a data e o horário. 23 de setembro, né? A partir das 8h30. Estaremos já bem antes para esperar vocês com aquele caloroso abraço, aquela recepção bem calorosa mesmo, para se sentirem bem à vontade na sua casa. Missionária, pastora, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ter a salvação de muitos filhos, de muitas mães, de restauração de muitas famílias aí, nessa Amém. Obra do Senhor, viu? Amém. Mesmo. Sucesso para vocês. E queremos Obrigada. aproveitar, não é? E convidar você também para estar conosco. Tá, para estar Eu também sou conosco serva do ali. Senhor. Amém, amém. Da Madureira Tá do vendo? Lomanto. Pronto, então vamos lá, vamos estar guerrear. juntas. Em nome de Jesus. Muito Glória a obrigada. Deus. isso Obrigada, aí. meninas. Nós agradecemos, viu? Certo. Grandemente. Agora, nós temos a Gente de Vitória daqui a pouquinho, mas antes a Prefeitura Unicef, né? E Children Brasil lançam vídeos e publicações impressas sobre a aplicação da lei Escuta Protegida em Vitória da Conquista. Vamos ver? Eu diria que eles tiveram uma excelente resposta. Saiu uma pesquisa que foi produzida pela Economist, que chama Fora das Sombras. E essa pesquisa é uma pesquisa comparativa que compara como 60 países respondem à violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente estava na pesquisa anterior, feita em 2019, no 13º lugar. E a gente pulou para o 11º lugar. E basicamente esse ano eles separaram em dois pilares, né? O da prevenção e o da resposta. No da prevenção a gente ficou em 23º lugar, mas o da resposta a gente pulou para o 5º lugar. Isso foi devido à aprovação da lei e à implementação que alguns municípios com maestria trouxeram à frente. Então, Vitória da Conquista, sem sombra de dúvida, é um exemplo para o nosso país. Como é que a Unicef entra nesse processo e analisa os resultados? Bom dia, nós desde o Unicef somos parceiros de Vitória da Conquista já faz tempo, né? Antes também de começar com a implementação da lei deste encontro de veio aqui, Vitória da Conquista é participante e ganhou várias vezes selo Unicef, então não é a primeira vez que a gente está junto aqui
E ficamos muito felizes também de poder compartilhar outra parceria com a Chai aqui para ver justamente como implementar esta legislação. Como já falamos tanto com a prefeita, com o país, depois a lei, depois a implementação, tem muitos desafios, porque graças às parcerias que temos juntos, podemos realmente avançar e ver como completamente se pode fazer mais e mais e melhor trabalho. A senhora é sempre a senhora prefeita, né? A senhora Sheila Deus, a quem, não só em nome dos defensores públicos aqui da comarca da Vitória da Conquista, mas também de toda a Defensoria Pública, prefeita, dizer quanto nos alegra estar aqui hoje participando deste lançamento, porque Vitória da Conquista, né, é um exemplo para muitas coisas, e mais um. E como é importante estar aqui hoje, né, na gestão de uma mulher, e como vimos também a sua equipe, a sensibilidade, não só da senhora, mas da sua equipe, como vimos aqui no depoimento do secretário Michel também, a quem eu também estendo os agradecimentos. A distinção entre escuta especializada e depoimento especial. É exatamente sobre isso que o penúltimo vídeo da série priorizou tratar. Vamos assistir? A Lei 13.431 de 2017 instituiu dois mecanismos muito importantes: a escuta especializada e o depoimento especial. Olha, essas duas institucionalidades são distintas. Então, a escuta especializada, ela é uma escuta que ela pode ser feita, né, realizada em qualquer serviço, onde aquela criança revelou que está passando por uma situação de violência. Hoje, com a escuta especializada, né, com o depoimento policial especial, depoimento especial judicial, a criança é ouvida apenas uma vez. Então, tudo aquilo ali é feito através de uma mídia audiovisual e aquilo ali vai ilustrar a nossa apuração policial. Mas a partir daí, a gente começa a apurar aquele crime, aquele fato delituoso que aconteceu com aquela criança. A cura daquele processo doloroso, de tudo aquilo que aquela criança vivenciou, ela vai ter através de ajuda terapêutica, psicossocial. Então, não é na delegacia, não é no judiciário, não é no Ministério Público. É através de uma rede de proteção. Você chegar Olá, gente de Vitória com vocês. Agradecer a Deus por este momento. Nós vamos falar hoje do Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao combate ao suicídio. E nós estamos aqui, eu e Eric Tadeu, de amarelo, para dizer que nós estamos juntos. Né, Eric? Estamos juntos aqui nesta campanha também. E para isso nós trouxemos aqui hoje um profissional da área de psicologia que vamos conversar sobre este assunto e trazer para vocês essas orientações que tanto nós precisamos, que as famílias precisam. E é com muito prazer, com muita alegria que o psicólogo Roberto Brasil está aqui conosco hoje, um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, um grande profissional que se dedica a alguns projetos também em relação a adolescentes. E nós vamos bater um papo aqui com ele voltado para também aos adolescentes. Então, eu e Eric. Olá, Eric. Olá, você Vitória que Santana. sempre estamos juntos aqui colados. Muito bom. Olá para Vitória Santana. Olá para você que nos acompanha aqui pelo programa TVI News, no quadro Gente de Vitória. Telespectadores, internautas que seguem a gente através das nossas redes sociais, através da nossa transmissão ao vivo na internet, né? Hoje, o nosso convidado é aquele tipo de profissional que a gente, às vezes, diz brincando que tem 48 horas por dia. Ele trabalha em Itabuna, em Piauí, em Gongogi e em São José da Vitória. Ele é graduado em psicologia. Ele é coordenador do projeto Adolescer e Crescer, especialista em psicoterapia humanista existencial fenomenológica, em terapia de casais, em avaliação psicológica. Ele é psicólogo escolar,
palestrante, idealizador do workshop O Resgate do Eu. Com muito carinho, o Gente de Vitória de hoje recebe o Dr. Roberto Brasil. Dr. Roberto, seja bem-vindo ao Gente de Vitória. Muito bom dia a todos e todas. Vitória, Eric, sempre um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir e levar um pouco de informação à sociedade que tanto precisa, né, de desconstruções, tanto comportamentais como emocionais, para ter o mínimo de qualidade possível de vida, né? Muito bom. Verdade, a questão das emoções, muita gente está doente das emoções, né? Sim, sim. Eu costumo dizer sempre que as emoções elas deveriam ser utilizadas como um ingrediente. Quando você vai fazer um almoço, um prato, você primeiro parte do princípio da ideia do que você quer se alimentar. Quando você tem clareza do que você quer, você deve, posterior, escolher os ingredientes. Assim são as emoções. Eu penso que a gente deveria agir um pouco mais com razão e usar as emoções como ingredientes dosados para lidar com nós mesmos, com os outros, com o mundo e possivelmente com a morte. Porque é sobre o Setembro Amarelo que vamos falar, né? E as pessoas têm dificuldade de lidar com a morte. Mas para lidar com a morte, eu tenho que lidar comigo mesmo. Entende? Tem mortes que podem ser evitadas, né? Com toda certeza, com toda certeza. Eu costumo dizer que o suicídio maior que acontece naturalmente na sociedade contemporânea é o suicídio em vida. As pessoas vão se doando demais, se matando demais, sem se darem contas, deixando de ser quem elas são para serem um produto do meio e nada mais. Essa geração do ter para ser, sabe, Eric? Que a gente precisa aprender a gerenciar da melhor forma possível. Doutor Roberto, quando a gente pensa muito nessa questão de dividir a emoção e a razão, né, e colocar as emoções como ingredientes da vida, sim. Né, quando a gente pensa que uma pessoa pode estar propensa a um mal-estar, a um período de depressão, a uma possibilidade de chegar à ideia de que ela precisa tirar a própria vida. A gente está dizendo efetivamente que está havendo uma inversão sobre a maneira como se lida com essas duas nuances da psicologia, a razão de um lado e as emoções do outro. Como é que o senhor pensa sobre isso? Como o senhor reflete sobre isso? Né? Seria o equilíbrio? Seria mais razão mesmo? Colocar a razão à frente de tudo e a gente pincela ali com as emoções? Ou a gente precisa equilibrar? O equilíbrio é tudo, né? Eu costumo dizer sempre nas minhas falas que todo excesso esconde uma falta. Tudo em excesso. Se eu vou beber, não posso beber em excesso. Se eu vou namorar, não posso namorar em excesso. Se eu for dormir, eu não posso dormir em excesso. Se todos pararmos para pensar, vamos pensar que vamos tirar um dia para passar o dia na cama, descansando. Não há como. Chega uma hora que o corpo começa a solicitar movimento. Porque o corpo é movimento. A vida é movimento. Quando eu digo assim que deveria se utilizar as emoções como ingredientes em doses, não é fácil. Porque as pessoas hoje, sobretudo nos dias de hoje, elas lidam com as emoções de maneira oceânica. Elas mergulham no fluxo da paixão, do amor, do ódio, sabe? Elas são intensas. E aí vai gerando frustrações, expectativas daquilo que eu não estou realizando. É a ideia da ansiedade quando eu penso. Quando alguém fala assim, eu estou ansioso. Tá. O que é que não está funcionando na sua vida? O que é que você não está realizando? O que é que você não está alcançando? Por que Vitória está conseguindo alcançar esses objetivos e eu não? Por que Eric está conseguindo comprar o carro do momento e eu não? As tecnologias elas são saudáveis, né? Mas elas são um termômetro para a gente parar nossa vida para viver em função da vida dos outros. Então, como um bom existencialista que eu sei que sou, eu costumo dizer que primeiro a gente tem que reconhecer quem nós somos, que lugar que nós ocupamos na nossa vida. Ter segurança do nosso eu. Eu esse que naturalmente é perdido no fluxo da existência. E a gente precisa dar conta disso, para então dar conta do outro, do mundo e posteriori a morte. A gente precisa desconstruir a morte. Eu escuto muito as pessoas perguntarem, Roberto, como é que eu impeço alguém de tirar a vida? Você não impede.
Isso é uma escolha. Sartre diz claramente, lindamente uma coisa. Só há uma coisa em vida que a gente nunca vai deixar de fazer. Escolhas. Mesmo, ó, não quero comer isso, você está efetivando uma escolha. Não quero ir trabalhar, você está efetivando uma escolha. Não quero fazer isso, você está efetivando uma escolha. Lidar com as consequências das nossas escolhas que não é fácil. Porque o mundo nos solicita que a gente seja e cumpra as regras, as normas. E não é fácil, mas é possível. E você utilizou uma figura de linguagem bastante didática, que é sobre o mergulho oceânico. Sim. É um mergulho profundo, às vezes, nos quais as pessoas se colocam, né, para chegar a um ponto em que, às vezes, ela precisa muito de ajuda. Sim. Muito embora eu não seja psicanalista, né? Mas eu gosto muito da Freud, ele é brilhante. Quando ele diz o seguinte: qual é a nossa responsabilidade nessa desordem que a gente tanto se queixa? Qual a nossa responsabilidade? Por que o ser humano tem tanta dificuldade de acessar a sua inconsciência? A inconsciência humana é um oceano obscuro. É para lá que a gente joga tudo aquilo que nos incomoda, tudo que a gente não quer acessar, tudo aquilo que nos causa medo, que nos apavora. Acessar não é fácil. Lidar com a vida não é fácil. Eu brinco sempre nas escolas que eu atuo. Eu não gosto quando alguém me diz: Roberto, diga sim à vida. Eu não posso dizer sim à vida. E não devo. Eu gosto de um propósito de vida, eu gosto de um sentido para a vida. Vamos desconstruir? Desconstruir. Porque o mundo está mudando, a gente precisa acompanhar essas mudanças. Essas mudanças estão sendo meteóricas. É a sociedade da efemeridade das relações contemporâneas. Eu lembro que quando me formei, enquanto todos falavam sobre patologias, morte, sobre ansiedade, transtornos, síndromes, eu resolvi falar sobre a efemeridade das relações contemporâneas. 2 pontos. O amor coisificado. Eu coisifiquei o amor. Porque o amor é uma ideia, que parte de um princípio, que na minha percepção, abre aspas, né? Sim. Toda regra tem sua exceção. Eu acredito que o ser humano não está apto para amar. Porque amar dói. Amar, como dizia o poeta, é estar doente dos olhos e não enxerga aquilo que está à sua frente. E o que está à minha frente é aquela pessoa, não o que eu quero dela. E é naturalmente o que ocorre hoje, O amor né? suporta tudo. Suporta tudo, mas o ser humano não suporta. Não suporta, Como é que eu vou suportar saber que a pessoa, que o meu objeto de desejo, está escolhendo outra pessoa para além de mim? É muito delicado. Recentemente vocês viram, eu soube ontem, né? Em determinada correria, não pude ver o casal do motel em Itabuna, né? Sim. E ele, em seguida, Eles foram amar, mas teve o ódio, né? teve o ódio. Se você não for minha, você não é de mais ninguém. Esse discurso está sendo um efeito dominó. Um efeito dominó. Quando eu trabalho com terapia de casal, eu falo sempre, o grande entrave das relações amorosas hoje é exatamente o pular etapas. As pessoas estão pulando etapas em detrimento de uma carência. E quando você ingressa nessa relação, você não sabe quem é seu parceiro. Você projeta no outro aquilo que você quer, mas você sabe quem é esse outro, o que ele quer? Será que a gente ama esse objeto de desejo ou a gente ama a ideia de ser amado? São várias questões que a gente vai jogando assim, aleatoriamente, para pensar o que leva um sujeito a ceifar sua própria vida. Compreende? E a gente vai passear por cada uma delas. Maravilha. Mas eu queria muito. A gente né? fala muito sobre prevenção. Sim. Né, ao suicídio. Mas você tem um projeto muito bom, inclusive a maneira como você escreve o nome desse projeto é uma maneira que eu particularmente acho muito criativa, que é quando você coloca adolecer e coloca o ser entre parênteses e coloca o crescer, também o ser também entre parênteses. E eu observo nisso talvez um passo inicial, uma maneira de você trazer para essa perspectiva de valorização da vida, né? Não exatamente dar um sentido para a vida, não, como você mesmo desconstruiu aqui, não é dizer sim à vida, mas entendê-la em sua plenitude e tentar trabalhar da maneira mais saudável possível com todas as suas perspectivas. Sim. Nesse projeto, dá para a gente relacionar
à prevenção ao suicídio, ao que você desenvolve nesse projeto, doutor Roberto? Com toda certeza. Esse projeto está indo para o 10º ano. Ele começou com uma ideia: adolecer, porque o ser é a geração do ter para ser. Eu só sou se eu tiver, né? E eu escuto e escutei, e às vezes não é bonito dizer o que eu vou dizer. Nas escolas públicas onde eu passei, eu transito, eu escuto muitos jovens me dizerem: Roberto, o senhor faz o que meu pai não faz, o que minha mãe não faz, Nossa. o que um professor não costuma fazer. Forte, né? Isso, né? O senhor me escuta, o senhor me respeita como eu sou. Eu entendo que o mundo contemporâneo exige que os responsáveis tenham que trabalhar. Mas como é que eu trabalho? Eu tenho um filho, uma filha, e eu não disponibilizo, sei lá, de 10 minutos ao dia perguntar: filho, filha, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Como é que foi na escola? Como é que tá esse coraçãozinho? Como é que tá essa cabecinha? Sabe? Eu preciso dar um mínimo de atenção para eles. E assim, eu não sei se é errado, é errôneo da minha parte dizer, mas me parece que a sociedade como um todo, ou pelo menos a grande maioria, a criança começou a andar, a falar, a ter algumas habilidades, ela já pode andar com as próprias pernas, e não é bem assim. Eu tenho um filho, eu preciso saber o que ele tem dentro da mochila. Sim. Eu sou de uma geração que minha mãe, se eu chegasse em casa com uma borracha que não fosse minha... Tinha que devolver. O quê? Mas antes de devolver, era todo um escarcéu. Sim. Pra não dizer uma surra, né? Então, assim, a gente precisa entender o que tá mudando. Por que é aquela história? A criança chora, dá o celular, dá o tablet, que ela para de chorar. Ah, essa criança tá chata, tá chorando demais. Puxa, é seu filho. Por que ela tá chorando? Terminou um relacionamento, entra no Instagram, tem um cardápio pra você. Ah, a vida não tá dando certo, tá desempregado? Vá pra um bar, toma uma cervejinha que passa. Pra que família, se eu encontro lá fora tudo o que eu desejo? Se a minha família não me dá atenção, eu vou procurar lá fora. Tem um livro que eu gosto muito chamado Família Modo de Usar. É uma tarja preta, né? Contraindicação, efeitos colaterais, como manipular a família, né? Qual é o princípio ativo da família. Só que não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Para mim, família é tudo igual, só muda os personagens e o endereço. Certo? Eu penso que os responsáveis hoje, eu gosto muito de deixar isso bem claro. Numa reunião de escola, eu não gosto mais que coloque reunião de pais. Tem que ser reunião de responsáveis, porque a gente vive a geração da terceirização da educação dos nossos filhos. É a avó que cria, é o padrasto, é a madrasta, é o tio, é a tia. Hoje não tem mais nem babá, né? Que fique, não. Né? Não tem. Não tem. E aí, quando chega no final do dia, eu não sei quem é meu filho. Tem a creche, né? Isso. Exatamente. Verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque o mundo está muito permissivo. Para as populações mais vulneráveis, quando Sim. tem a creche disponível, né? Porque, digamos assim, para uma família que tem um pouco mais de recursos, aí é a creche, é o curso de inglês, é o curso de dança, natação. é a natação. Sim. A criança fica em todos os espaços onde ela se socializa, digamos assim, com todo mundo, Isso. menos com a própria família, principalmente com os pais. Sim, sim. E a gente vive um momento muito delicado, que parece que os responsáveis hoje, e eles não são culpados, deixar bem claro, eu não gosto da palavra culpa, porque a culpa traz consigo toneladas e te impede de avançar. Eu gosto da ideia de responsabilidade. A geração onde eu tenho o meu filho e eu não consigo entender como é que ele funciona. A gente precisa desconstruir a ideia de achar que pai e mãe, o responsável, eles estão certos em tudo. Porque hoje, essa geração de hoje já só está faltando nascer tirando selfie da própria gestação. É isso mesmo. Só está faltando isso. Então a gente precisa fazer caminhos de desconstrução. Abre aspas. É fácil fazer isso? Não é, porque a gente está lidando com dogmas, com valores, sabe? Com religião, está lidando com a cultura. Contra a cultura não dá para mexer. Não dá. Mas eu brinco muito que entre o de fácil e o difícil existe uma linha tênue chamada é possível diante da sua realidade? Não é a minha realidade, é a sua realidade. A gente vive também a geração da síndrome do elefante na sala. Não sei se vocês conhecem essa síndrome. Por favor. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Certo? Vamos imaginar que aqui no estúdio a gente entre
E tem um elefante de toneladas aqui. Tem como a gente não enxergar esse elefante? Não, não tem. Mas as pessoas estão fazendo isso. Na parábola, o elefante é o problema. As pessoas hoje escondem o problema, ou não querem enxergar o problema, ou jogam o problema para debaixo do tapete, ou pior, querem transformar o elefante, que é o problema, da forma que elas querem. E eu sou adepto daquela história. Tem um problema? Ok, vamos resolver como dá para resolver. Não é como você quer resolver, é como dá para resolver. Isso é meio caminho andado para a gente ter uma qualidade de vida. Problema, entra na fila, todos nós temos. Entendeu? Eu brinco que eu vivo, a minha profissão vive de problemas. Essa é a realidade. Minha ferramenta de trabalho é a minha escuta, é a minha observação. E eu preciso enxergar o outro como ele é, não como eu quero que ele seja. Exatamente. Entende? E aí é preciso, inclusive, desmistificar o próprio papel do psicólogo nesse processo, doutor Roberto. Ele não vai trazer a solução, ele vai te apontar o caminho para que você consiga chegar lá. Sim. Seria esse o raciocínio? Por aí. Eu gosto de mostrar um campo de possibilidades. Um oceano de possíveis. Sabe? Por exemplo, tem um desenho animado Procurando Nemo, acho que vocês já assistiram, não sei. Sim. Quando o pai do Nemo perde a família, ele descobre que o Nemo existe, e ele perde o Nemo para o ser humano, ele encontra a Dory. E ele fala, a Dory pergunta para ele, o que você tem, Nemo? É que eu prometi pro meu filho que eu não ia deixar nada acontecer com ele. E Dory responde, sério que você prometeu isso? Sim, por quê? Bom, se você promete que nada vai acontecer com seu filho, nada vai acontecer. E as coisas precisam acontecer. É por isso que a psicopedagogia tem uma ideia muito bacana. Toda criança deve cair e ralar o joelho e ver o sanguinho sair. Por quê? Porque é ali que a criança descobre que a vida não é só brincar. Que a vida também é dor. A vida é cair. E parece que os responsáveis hoje, os pais, não querem ensinar os filhos que sofrer é importante. Cair é importante, se machucar é importante. A decepção é importante. É importante. A vida não é só alegria, felicidade. Então a gente precisa sair desse lugar de perfeição, do conto de fadas. Conforto, né? Que não tem nada de conforto. É verdade. Eu queria só pegar um ponto aqui, quando o senhor falou o seguinte, nós falamos, né? E quando os pais dão tudo para os filhos, às vezes ele está trabalhando ali porque ele quer dar uma vida confortável para os filhos. Ele quer dar. Aí ele vai trabalhar, o casal sai para trabalhar, as crianças não ficam com eles, ele está dando tudo ali, cursos, inglês, natação, tudo aquilo ali. Mas depois, quando aquele menino chega à adolescência, que ele chega a um jovem, né, isso, a juventude, ele vai descobrir que aquilo ali não preencheu o vazio que ele tinha dentro dele. Não sei se esse pensamento, né, porque por observar algumas pessoas, algumas coisas, eu vejo por esse lado. Ele vai sentir aquele vazio que ele não preencheu com o aconchego dos pais. Nada daquilo preencheu ele. Aí é quando ele vai se isolar e às vezes ter dificuldade de ser um bom profissional, de ter uma vida, né, bem resolvida, porque as coisas não preencheu aquele vazio na vida dele. Esse pensamento tem sentido? Com todo o sentido do mundo. Eu assino e carimbo embaixo. Nós estamos criando adultos inseguros. Isso. Com medo de perder. O que é uma vida sem perdas? Me diga. Como pai, a gente tem que entender que, a gente quer o melhor para nossos filhos. Mas nem sempre o melhor que eu acho melhor para o meu filho vai ser o melhor para o meu filho. Ele é um serzinho de escolhas. E quanto mais a gente proíbe, mais ele vai e faz, né? Isso segue de geração em geração. Tá faltando dose. Dose. Eu escuto muitos adolescentes que chegam até mim e falam, eu brigo com eles, né? Pego no pé. Tem dias que eu olho assim na escola e falo, eu enjoei da cara de vocês, não quero papo. Eles estão chatos. Poxa, o senhor é doido? Eu falei, sou. Preciso de paz. Quando vai ver, eles estão ali no meu pé. Porque eu dou a dose necessária. Você ensina que disciplina? A disciplina? Você ensina no... Não, sou psicólogo escolar mesmo. Sou psicólogo escolar. Okay. Isso. Trabalho com emoções dentro do ambiente escolar, né? Descobri que sou um educador das emoções, né? Desse eu que tá perdidinho, que não sabe qual caminho seguir, né? Coisa gostosa, viu? Então é interessante isso daí.
Eu sempre gostei desses assuntos. Doutor Roberto, isso me fez pensar que a questão de como o adolescente, principalmente, e que depois pode vir a se tornar um adulto, digamos assim, com centenas de problemas para serem resolvidos, esse problema pode ser uma via de mão dupla vindo do próprio adolescente, mas não exatamente por causa dele. Sim. Né? Observo que o senhor trabalha com fenomenologias, e nessa perspectiva daquilo que é fenomenológico, a gente não pode deixar de pensar que a própria revolução tecnológica contribui com isso. Sim. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, o senhor falou nesse instante, nós estamos vivendo na geração em que os pais hoje fazem selfie do parto de uma criança, quando há 20 e poucos anos, um dos principais telejornais do país tirou 15 minutos de sua programação ou de sua pauta para tornar espetáculo o nascimento de uma criança, filha de uma pessoa muito famosa. Sim. Né? Sim. Então, e hoje a criança nasce com o celular na mão, cresce com o celular na mão, né? E meio que ela é domesticada a não conversar com os pais. Ou às vezes, né, essa falta de iniciativa é justamente o resultado dessas fenomenologias todas, dessa revolução tecnológica a qual todos nós estamos expostos. Sim. As tecnologias, deixo muito claro, ela é saudável. Ela é saudável, é necessária. Se pararmos para avaliar, há 20, 30 anos atrás, a gente, para podermos nos comunicar com outras pessoas, era via carta. 30 dias para chegar, levando em consideração que não houve atraso, e 30 dias para ser respondido sem atrasos. A ansiedade não era tão gritante como hoje, não é? Hoje você entra dentro de uma casa ou de um lar, tem mais aparelhos eletrônicos, smartphones, do que pessoas. Eu quero me comunicar com meu pai, eu tenho que mandar uma mensagem. Quero comunicar com minha mãe, às vezes estamos no mesmo ambiente. Se você vai a um show hoje, pronto, exemplo clássico. Você vai a um show hoje, como é engraçado, a gente está aqui vendo um artista e estamos assistindo um show pelo aparelho celular. Se a gente está num barzinho, num restaurante, a gente está ao celular. Eu tenho que tirar uma selfie, eu tenho que postar. Eu tenho que mostrar que eu estou feliz. Se eu não estiver feliz, então não aconteceu. Entende? Ou seja, a gente está dando para o outro munição para nos ferir em algum momento. É aí que reside a paixão. Eu tenho uma teoria na paixão que é assim: apaixonar-se é dar munição para o outro nos ferir em algum momento. É entrar em estado de vulnerabilidade. Isso é bom. É bom sentir aquele friozinho na barriga. Mas a questão é, a que preço? Dá um medo, né? Me fez lembrar muito o seguinte. O senhor tem o seu workshop, o Resgate do Eu, e eu me lembro de uma cena do filme... Eu não me lembro o nome do filme, estrelado por Tom Hanks, que conta a história real de um estrangeiro que chega nos Estados Unidos e não consegue entrar no país porque a guerra dele entrou... o país dele entrou em guerra com os Estados Unidos, alguma coisa assim. Então ele fica preso no aeroporto de Nova York por um período muito longo de tempo. Sim. Né? E em uma cena específica do filme, ele conhece uma pessoa, uma mulher, por quem ele se apaixona, e eles observam como eles estão intimamente ligados com coisas eletrônicas. O diretor do aeroporto entregou um ponto para ele e disse: olha, se eu precisar conversar com você, eu precisar te acionar, eu te chamo pelo ponto eletrônico. E numa cena do filme, que é uma das cenas mais simbólicas, o que eles fazem é justamente se livrar desse eletrônico. Eles pegam aquele bip e jogam fora. Sim. Nessa perspectiva do resgate do eu, a gente tem que jogar os nossos eletrônicos fora, doutor Roberto? Não. Aí não. A gente aí desconsiderar a evolução da existência. Jogar outras coisas fora, né? A gente precisa aprender a ter equilíbrio. A dosar, gente. Eu não posso preparar um feijão e jogar 1 quilo de sal dentro. Vai ser intragável. Eu gosto muito do Mindfulness, que é consciência plena, atenção plena. Se você parar para avaliar, comida quilo é o melhor exemplo que existe. Você vai lá,
Você pega o arroz, o feijão, o macarrão, a lasanha, o frango, a carne, o peixe, salada. Eu sou muito observador. Eu fico pensando, o que é que esta pessoa está comendo? Qual é o sabor que ela está apreciando? Aí quando ela senta à mesa, ela não come, ela engole, ela não mastiga. Verdade. Ela pega o celular para resolver o horário de pegar o filho na escola, o carro que tem que levar para o concerto, o trabalho que tem que fazer, a reunião que tem que fazer. Gente, esse mundo acelerado está nos destruindo. Há pouco vindo até o estúdio, o trânsito de Itabuna estava caótico. 3 gritando no trânsito, não respeitando o direito do outro. O que está acontecendo? Para que essa pressa para tudo? Se eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês. Quando eu tô no consultório, no site terapêutico, cada cliente que me procura, ele é único. Você tem que viver aquele momento. Sim. Eu tenho que dar para ele o melhor de mim. Isso mesmo. Significa que eu vou dar conta? Não. Significa que se ele me procura, é porque ele acredita que eu vou dar conta. E não é fácil desconstruir. No final das contas, vocês vão descobrir que o problema não são os outros, somos nós mesmos. Que não sabemos lidar com as nossas escolhas, com as nossas questões. Eu gosto muito de chegar ao final do dia na minha residência, eu deixo a rua fora, eu olho para o espelho e pergunto, Roberto Brasil, você está dando conta? Você está conseguindo ser você mesmo? Você está conseguindo representar os seus papéis? Que nós representamos papéis. Eu sou o filho, eu sou o aluno, eu sou o professor, eu sou o psicoterapeuta, eu sou o psicólogo escolar, eu sou o primo, sou o pai, sou o padrinho, mas no final das contas, quem eu sou dentro desses papéis? Eu sou o Roberto, eu sou falho, eu tenho problemas, eu tenho questões, eu tenho que respeitar o meu tempo não tem que ser o seu tempo, entende? Isso não significa que eu tenho que ficar parado, esperar a coisa acontecer. Tem uma literatura que eu estou lendo agora que o título é Não Pise nos Meus Vazios. Eu acho lindo. Não pise no meu vazio. Respeite meu vazio. Inclusive. Só que é dilacerador. Imagina. Porque mexe com os meus demônios. Mexe com questões que eu não consigo lidar. Se a pessoa chegar aqui para vocês e falar que eu tenho pensamentos negativos, mas meu psicólogo é assim? Sim. Eu sou como qualquer ser humano. Eu tento não ser, mas sou. Aquele livro de Padre Fábio de Mello. Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim, né? Eu costumo dizer que o Padre Fábio de Mello deveria ser psicólogo. Porque aquele livro não é um livro religioso. Só o título é importante. Quem me roubou de mim? Ninguém. Foi você que se permitiu ser roubado. Eu acredito que ele é formado em psicologia. Pode ser que eu esteja equivocado. Tá? E me corrijam, tá? Eu vou fazer essa pesquisa. Prometo trazer essa informação de forma mais precisa no nosso próximo quadro Gente de Vitória, mas eu acredito que ele é formado em psicologia também. E essa questão dessa desconstrução, né? Do eu, né? Desconstruindo. É o resgate do eu. O resgate do eu. É quando você se perdeu por um relacionamento, por se deixar amar mais o outro do que se amar, a gente vai se perdendo o nosso eu. Eu comecei a idealizar esse workshop quando eu percebi que as pessoas estavam deixando de ser elas para ser o que o outro quer. Isso. A paixão tem muito disso. A gente vai se doando, e quando vai ver... Sabe aquela história? Eu sou seu esposo. E aí, quando ninguém sabe quem você é, eu chego e falo assim, pessoas, esse aqui, amigos, é minha mulher. A mulher gosta dessa ideia, poxa, é minha mulher. Só que essa não é a frase. Não, essa não é minha mulher. Essa aqui é a Vitória. Ela é minha parceira. Vai, minha mulher. Na medida que eu compro esse discurso, essa narrativa, forte, né? Eu tiro a sua identidade. Você não é minha mulher, você é minha parceira. E vice-versa. Um casal, ele não pode perder a sua identidade individual, subjetiva. Eu brinco sempre que um relacionamento amoroso é um triângulo amoroso. Do lado esquerdo é o Roberto, com as questões dele, com as histórias dele, as experiências. Do lado direito é a Vitória, com as questões dela, a vida dela. Mas na ponta do triângulo é o casal. Como é que você tá? É a manutenção. Eu gosto de manutenção.
Se você falar para pensar que há um tempo atrás os eletrodomésticos duravam 20, 30 anos. Verdade. Concorda? Verdade. Hoje, em 10 anos, às vezes até 5, quebrou. Quebrou, não conserta, eu jogo fora. As relações contemporâneas hoje estão sendo feitas assim. Deixo bem claro, toda regra tem sua exceção. Mas a maioria faz isso. Não fez o que eu gosto, tá me desagradando, eu descarto. Acabou. Eu não dou direito de dúvida do outro. Não dou esse direito. Eu simplesmente excluo esse Do outro. outro se retratar porque errou. Sim. É um telefone sem fio, sabe? Infinito. Ínfimo decimal. Essa é a realidade. Até em amizade, muitas vezes, hoje é uma amizade que eu estava comentando com o Eric. A gente, quando tínhamos, né, amigos de escola, isso perdurava até na maturidade. Você tem amigos, como eu tenho hoje também, falando para ele que eu encontrei um amigo de infância, que foi maravilhoso, a gente começou a conversar. E hoje até as amizades também, a gente isola as pessoas tão rápido. Ah, não quero mais. Aquela pessoa, chata, é daquele jeito. Então a gente isola as pessoas rapidamente também, né? Sim. É a geração do você. O WhatsApp hoje, você acelera o áudio. A geração do... É quantidade, não é qualidade. Como é que eu te conheço hoje, eu te chamo de amigo, de amiga. Você não sabe nem qual é a minha cor predileta. Que amigo é esse que não consegue identificar que eu tô precisando de ajuda? Charlie Chaplin, para mim, ele foi o grandioso. Tem um texto dele chamado Preciso de Alguém. Óbvio, eu não vou citar todo aqui, mas nisso ele é perfeito. Eu preciso de alguém que olhe nos meus olhos quando eu falo. Eu preciso de alguém que usa minhas tristezas e neuroses sem criticar. Ah, como eu preciso de alguém. Mas, sobretudo, eu preciso de alguém que venha lutar a guerra comigo sem precisar ser convocado. Mesmo que vocês perguntem, Roberto, quer que eu fique? Eu digo não. Mas se você for meu amigo, você vai ficar. Com certeza. Eu não preciso convocar. Só que nós estamos muito ocupados para olhar para o outro. Como ele é. Que a gente está buscando o outro como a gente quer. E acaba que a gente não deixa de respeitar as diferenças. Exatamente, entende? É isso mesmo. E isso corrobora também para o isolamento social. Para o adoecimento psíquico, emocional. Essa semana, foi até um paciente, semana passada, ele fez um discurso comigo que eu achei pertinente, que eu nunca parei para pensar. Tem transplante de tudo, né? Mas não tem de cérebro, de encéfalo. Eu fico pensando, se houvesse, eu doasse meu cérebro para você, será que você teria a sua personalidade ou a minha? É surreal isso, né? Não tem transplante de cérebro, não tem. Verdade. É melhor não ter, eu não quero ter a personalidade de ninguém, eu gosto da minha. E esse é o bacana, eu gostar de quem eu sou, do jeito que eu sou. Entende? Muito bom. Eric, tem pergunta aí? Temos perguntas. Lembrando que se vocês quiserem participar dessa conversa, desse bate-papo junto com a gente aqui no Gente de Vitória, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É o 73988093838 ou ainda através da nossa transmissão na internet, do nosso canal no YouTube. É o TVI News Brasil. Você procura lá, tá? No YouTube. Clica no nosso ao vivo, participa do chat junto com a gente, manda sua pergunta, seu comentário, sua sugestão e vem conversar com a gente. A Larissa, que é do bairro Jardim Primavera, em Itabuna, manda a seguinte pergunta para o Dr. Roberto. Dr. Roberto, como é que eu posso identificar os sinais de alerta de que alguém está passando por dificuldades mentais? Muito bom, né? Larissa, né? Larissa. Boa pergunta, Larissa. O primeiro indício é a gente parar, desacelerar, vou falar dessa maneira, e perceber que o outro está mudando. Nos mínimos detalhes. Sabe? Aquela pessoa que sorria, comunicativa, que deixa de se comunicar, que você via com frequência e começa a se ausentar. É você perceber que há algo de diferente nela. Pode até ser que não seja nada. Mas a gente precisa estar atento a isso. É aquela história quando a pessoa comete suicídio. Eu escuto muito isso. E eu acho chato. Mas a pessoa era tão feliz, ela não demonstrou nada. Cara, quem comete suicídio, decide isso, tá deixando os rastros. Eu não acordo, eu durmo e acordo e falo, hoje eu vou me matar. Não existe isso. Eu não acordo e falo, hoje eu vou ficar com depressão. Tem uma diferença entre depressão e tristeza. E eu tenho o direito de ficar triste.
porque algo não deu certo, não consegui pagar uma conta, não consegui ajudar alguém, não consegui trabalhar, tá tudo certo. Tá tudo bem, não deu certo hoje, a gente continua amanhã. Mas respeite seus limites e seu tempo. Então a gente precisa primeiro identificar a mudança no outro. Que tem gente que consegue disfarçar, mas o disfarce é que nem mentira, né? Uma hora aparece. Verdade. Uma hora a pessoa vai até estourar. Sim. Vai sair daquele momento que era uma pessoa calma, tranquila, e pode ser uma pessoa agressiva também. Muito bom. Me chamo Sávio, estou assistindo a live de vocês aqui pelo YouTube. Eu queria perguntar para o Dr. Roberto Brasil. Doutor, como lidar com as emoções e frustrações do sucesso nesse mundo que nós temos que ser provedor? É o Sávio do bairro Nova Califórnia, aqui em Itabuna. Obrigado. Sávio, a frustrações do sucesso, a gente lida de uma maneira que eu considero simples, mas não é fácil. Quando eu falo que é simples, é porque eu cheguei num processo de entender cada processo. É um processo. Você tem que aproveitar aquela fase. E entender que eu gosto muito da Cassiele quando ela diz que o pra sempre sempre acaba. A gente tem que aproveitar o aqui e agora e criar um prospecto do que eu quero para além daquilo ali. Na medida em que eu vivo ali, entro no automático e não começo a pensar no que pode vir depois, está por vir, eu posso me frustrar. Só que essa frustração ela pode ser controlada. A partir do momento que você entende e identifica que você pode criar algumas estratégias de gerenciamento do seu sucesso agora. Você não é um sucesso, você está sucesso. Essa é a frase épica. Eu não sou famoso, eu estou famoso. Se você acha que você é sucesso, o erro já está aí. Eu não sou sucesso, eu estou sucesso. Tem alunos meus que falam bem assim, RB, eu vou ser melhor do que o senhor. Eu digo, seja, eu vou estar aqui. Sério isso? Claro. Um dia eu não vou estar mais aqui. Olha que história bacana. Hoje nós estamos aqui, né? Vai chegar um tempo que nós não estaremos mais aqui, serão outros protagonistas. Verdade. Só que a gente não quer preparar isso, porque a gente não sabe e não é nos ensinado a perder. Eu gosto de ter o plano A, o plano B e o plano C. Se possível, o D e o E. Se possível. Então a gente precisa começar a pensar, você não é sucesso, você está sucesso. Doutor Roberto, há alguns dias nós entrevistamos aqui o diretor da AFIA. Sim. Faculdade de Ciências Médicas daqui de Itabuna, e ele nos apontou uma coisa que eu achei excepcional na estrutura do curso de medicina que existe ali, que é justamente compreender o estudante em todas as suas peculiaridades. Sou psicólogo escolar. O senhor sabe que estudantes, principalmente os nossos adolescentes de hoje, que estão muito mais ligados com o eletrônico, com a informação rápida, com novas maneiras de se aprender, e que às vezes esse eletrônico que está nas nossas mãos vai de encontro com uma linguagem que é analógica do professor, em sala de aula, escrevendo no quadro e pedindo para o aluno reescrever no caderno aquilo que está sendo passado. Aí vem, está faltando a gente compreender que cada indivíduo tem um timing diferente para aprender, para realizar, para conseguir atingir um determinado objetivo. Sim. Acompanhar que o outro sabe mais do que eu não é fácil. Entender isso tão pouco. Existem várias formas de aprendizado. Tem gente que aprende pela questão visual, gente que aprende pela audição, precisa ler em voz alta e escrever. Eu sou a favor da escrita, né? Porque isso nos ensina a escrever corretamente, né? Se é que há o correto. Pensando nessa perspectiva. Eu acho que a educação hoje ela precisa, de algum modo, criar estratégias e formas de identificar esse sujeito como um ser subjetivo, individual. Eu tenho que entender o contexto que esse sujeito está inserido. Eu não estou pedindo para dar conta, porque é uma sala de 30 a 40 alunos, mas entender a história desse sujeito, de cada sujeitinho que está ali. Eu tenho alunos, já tive alunos, que iam para a escola porque ali era o único lugar para se alimentar. Eu tinha alunos que iam com a sandália remendada. Eu tenho alunos que preferem estar na escola porque dentro de casa é um caos. É o pai que sai para comprar cigarro e não volta. É a mãe que só sabe xingar, gritar. É um caos. É a mãe que não entende que a filha está virando mulher, está crescendo.
que o filho tem necessidades. Então, assim, a gente precisa entender quem a gente é. É a história que eu digo sempre. Qual é o lugar que cada um de nós ocupamos na nossa vida? Quando vocês perguntam sobre o resgate do eu, tem uma frase nesse workshop que eu pergunto: quem é você quando ninguém nunca está olhando? Você consegue ser você mesmo? Você sustenta de maneira segura quem você é? Então vem aquela frase que eu tenho que trabalhar. Tome muito cuidado ao mexer no defeito de alguém. A gente nunca sabe se é aquele defeito nem a estrutura que sustenta esse sujeito. Entende? Muito bom. A Juliana, no bairro do Pontalzinho, também aqui em Itabuna, ela manda a seguinte mensagem: Dr. Alberto, o que devemos fazer se suspeitarmos que alguém está pensando em tirar a própria vida? Então, sabe quando alguém morre, que a gente ama muito, e os amigos querem dizer alguma palavra de consolo? Aquela pessoa está no momento do insuportável, na ordem do insuportável. Ela não vai te escutar, porque ela está na dor. A dor é necessária, sofrer é uma escolha. O que a gente deve fazer? Eric, estou aqui do seu lado. Só não esquece, eu estou do seu lado. É você olhar para o outro como ele é e se fazer presente. Mostrar que as suas chatices eu gosto. Eu gosto de você como você é. Esse é o primeiro passo. Mas não ficar com discursos ensaiados que não vai funcionar. Sai dessa, aquela coisa assim, né? Você Sim. levante a cabeça. Isso não vai resolver. Não gosto de frases motivacionais. Não gosto. Quando você fala assim: Roberto, diga sim à vida. Sim, tá. Que vida eu vou dizer sim? A vida que eu abro a despensa e eu não tenho comida? A vida que meu salário não bate para pagar as contas? A vida que minha mãe está sendo agredida pelo meu pai ou pelo parceiro dela? A vida em que meu pai e minha mãe não me respeitam como eu sou? A vida em que eu preciso acompanhar um sistema que eu não dou conta? A vida de alguém está sendo abusado, que está sendo abusado e que tem crescido exponencialmente? Verdade. É essa a vida que eu tenho que dizer sim? Dizer sim a uma vida onde vocês não me aceitam, não me respeitam como eu sou, porque eu tenho que ser como vocês querem? Que vida é essa? Que não respeita as escolhas, né? Cara, Sartre novamente entra nesse discurso. A vida é sua, estraga como quiser. Agora a gente tem consequências. E eu gosto de respeitar, eu gosto muito de citar, né? Carl Rogers é o pai do humanismo, né? A terapia centrada na pessoa. E ele fala que a minha filosofia de vida é ser eu mesmo e permitir deixar que o outro seja quem ele é, não que eu quero que ele seja. Entende? Esse é o primeiro passo. O mundo seria melhor, né? Seria mais justo. Mais justo. Compreendo. Agora, me veio uma curiosidade, me corrija se eu estiver errado, por favor. Quando a gente pensa nas questões que tornam nossos aspectos de vida um tanto quanto negativos, a ponto de nós pensarmos em querermos, em querer tirar a própria vida, existe também a perspectiva de que não é exatamente desconfigurando, vou dizer sim à vida porque eu sei que lá na frente as coisas vão melhorar. Mas ter uma visão positiva sobre o futuro não ajuda a retirar um indivíduo de uma situação de perigo? Sim, com certeza. Quando eu digo, eu não gosto que digam sim à vida, não significa que eu quero que as pessoas ceifem a vida, e nem preciso querer. Eu preciso que elas entendam que a vida é uma sucessão de escolhas, é uma condição, você só aceita e vai. A vida é uma grande montanha-russa, que quando você senta no carrinho, você fica eufórico. Coloca o primeiro cinto, depois o cinto maior. Vou na adrenalina. Quando chega lá em cima, não tem volta. Ou você sofre pelo que está acontecendo, ou você sente prazer por esse looping que a vida é. Atropelando, né? Certo. Eu acho que as pessoas precisam voltar a entender que as coisas são da maneira que elas vão conduzindo. A gente precisa entender que a vida não precisa... O que você diz é muito bonito. Mas as pessoas precisam tirar a fantasia e o romantismo dessa ideia de felicidade. Eu, particularmente, eu gosto de uma vida com significados. Pra mim tá maravilhoso conversar com vocês aqui. Tá tudo bem.
Daqui a pouco eu tenho outras questões para resolver. Vai passar esse momento Pois bom é. aqui. Só que as pessoas estão querendo hoje tudo ao mesmo tempo. É o que o adolescente Verdade. contemporâneo faz. O adolescente quer tudo, só que tudo ao mesmo tempo. O que o adolescente quer hoje, sabe o quê? Alguém para ser referência para eles. Tem um artigo que eu publiquei, que eu fiz, chamado Adolescente, um objeto existencial invisível. Quando eu apresentei esse trabalho, eu penso, como assim adolescente? Um objeto existencial e invisível? Sim. O adolescente, ele existe na sociedade, ele é presente, só que ele é um objeto de figuração invisível. Porque a maioria dos adultos dizem, é irresponsável, não quer nada com a vida. Cara, ele quer tudo. Respeita eles. E eu gosto muito dessa ideia do respeito. Se hoje o nosso possível, Vitória e Eric, é tirar 5, vamos respeitar nossos 5. Se hoje o nosso possível é não querer levantar da cama, tá tudo bem. Se hoje o nosso possível é chorar, vamos chorar. Se hoje você tá triste, cara, abraça a sua tristeza. Se o seu possível hoje é ser medíocre, vamos ser medíocres. Qual é o problema de ficar triste? Qual é o problema de não dar certo isso? Qual é o problema da gente não querer fazer isso? A questão é essa obrigatoriedade de ter que chegar lá. Cara, o seu tempo é o seu tempo, o meu tempo é o meu tempo. A adolescência é uma fase mais difícil do ser humano? Porque é um meio... Sim, porque é a fase de descobertas, de mudanças, né? Drásticas. Eu brinco sempre, não sei se você comigo dessa ideia, desde pequeno a gente começa a perder coisas. E a gente não tem essa consciência. A gente perde o colo da mãe para o becinho, para o carrinho, para o berço. A gente perde o peito da mãe para os alimentos sólidos. A gente perde... Talvez até para outro irmão também que tá vindo. Sim. Porque o outro precisa de mais atenção. A gente perde a cama, o berço para uma cama. Nós somos jogados dentro de um ambiente chamado escola. Quem são essas pessoas que eu nunca vi? Ai, que susto, né? Quando a criança chega. A gente não quer entender que a gente vai perdendo coisas. Essa fala do senhor, doutor, me faz pensar na questão da efemeridade da vida. Sim. É o segredo da caixa de Pandora que todo mundo quer abrir, mas ninguém quer ver? Sim. É porque tá na ordem do indizível, né? Tá na ordem daquilo que, poxa, eu sei que é isso, mas eu não quero que seja isso. Se você não quer que seja isso, então o que você pode fazer para que não seja isso? A vida tem a forma que a gente dá. É a velha história, né? Você tem um limão, pô, mas limão é azedo, então faz uma limonada. Não gostou, faz um suco de limão. Então, quer mais sofisticado? Faz uma limonada suíça, colocar com gás, leite condensado e tal. Quer mais forte? Faz uma caipirinha. Aí podem pensar assim, poxa, Roberto, é muito fácil, né, falar, né? Não é mesmo. Só que para eu falar aqui, eu preciso ter lugar de fala, propriedade. E a propriedade que eu tenho são os meus estudos, as minhas observações, as minhas escutas. A vivência, né? Eu queria que uma vez na vida alguém pudesse escutar tudo que eu escuto em sete terapêutico, em escola, em palestra. Doutor Roberto, a gente já está quase chegando no final da nossa conversa, mas eu não queria deixar de falar sobre esse assunto. Sim. Lá, quando a gente estava na pandemia, alguns estudos já se traçavam sobre o pós-pandêmico. E nessa perspectiva do pós-pandêmico, a gente pensava muito sobre quais seriam as consequências da pandemia sobre as pessoas. E uma delas são justamente as depressões, as questões da saúde mental e por aí vai. É exatamente esse período que a gente está vivendo hoje. O que a gente vive hoje é uma consequência da pandemia, de modo geral? Olha, muito bem sincero, eu não gosto muito de culpabilizar só a pandemia não, tá? Isso já vem lá de trás. Por favor. Em 2002, 98 a 2002, já se dizia que até 2021, 2022, a doença que mais mataria pessoas seria a depressão. Não seria o HIV nem o câncer, seria a depressão. Olha o que está acontecendo aí. A falta de sentido na vida. O vazio do conflito existencial. Os conflitos existenciais, eles existem e a gente precisa encará-los tal como eles são. A pandemia, ela só veio para dar uma forma, uma entonação maior. Onde nós somos obrigados a viver abruptamente 24 horas ao dia, 168 horas semanais com nossas famílias. Antes era muito mais fácil, Eric e Vitória.
Somos aqui uma família, você sai para trabalhar, eu sou o filho, vou para a escola, você é o pai, vai trabalhar, e nos encontramos ao final do dia. E a pandemia nos obrigou por um determinado tempo a conviver uns com os outros. Aí foi o conhecimento, realmente, né? Casais se separaram. Verdade. Teve pais que não entenderam que a importância da escola. Poxa, meu filho é insuportável assim? Roberto, nenhum pai vai falar isso. Fala. Tem que falar. O que não é dito se transforma em sintoma. A gente pega essa entrevista toda aqui, do início ao fim, com um copo descartável aqui. O que vai acontecer? Vai começar a coçar, vai ficar enrijecido, vai doer e você cai. A gota, uma gotinha que para vocês não é nada, é a gota, é a cereja do bolo que vai te adoecer. Está na ordem do indizível, está na ordem do insuportável. A pandemia eu achei que ela veio para nos ensinar muita coisa. Mas infelizmente o ser humano não quis aprender muito, né? Entrou no automático e só foi. É sobre isso. Parece que elas não ficaram melhores. Parece que elas acharam que perderam um tempo e após pandemia quiseram recuperar tudo aquilo que elas perderam, né? Acho que vieram com mais correria. Sim. E enquanto a gente não desacelerarmos, repensarmos estratégias, formas e aproveitar o momento aqui agora, entendendo que não é fácil, o mundo só tende a ir. E aí quando você olha para trás, o que eu deixei de viver? O que eu deixei de fazer? A mensagem que fica é: faça a sua própria vida. A mensagem que fica: se abrace mais, se respeite mais, se cuide mais, respeite seu tempo. Se não deu certo hoje, amanhã a gente tenta de novo. O que é seu, o que é do outro é do outro. O que o outro pensa sobre você não é seu, é do outro. Não atribua valor maior do que deveria a nada. O equilíbrio, ele existe. Não existe bem sem o mal, felicidade sem tristeza. Não existe saúde sem doença. Não existe amizade sem inimizade. É um equilíbrio. A gente precisa abraçar nossos caos também, não só a felicidade. E é sobre isso. Muito bom. Doutor Roberto, muitíssimo obrigado. A gente agradece pela tua presença aqui. Tem muitas outras perguntas aqui que foram encaminhadas pra gente. Infelizmente não vai dar tempo de fazer todas, né? Mas a gente já deixa em aberto para que numa próxima oportunidade a gente volte a conversar, para que você volte aqui no Gente de Vitória para a gente destrinchar mais tanto a psicologia quanto outros assuntos ligados à psicologia. Vitória. Agradecer, né? A quem esteve ligado conosco hoje. Agradecer essa moça bonita da produção, Bárbara, nossa colega. Agradecer ao nosso convidado. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Eu creio que serviu, né? Para quem gostaria de ter mais algumas informações. E é isso aí, a gente está aqui para contribuir. E agradecer a Deus. E que quinta-feira, hoje é quinta, né? Terça-feira estaremos de volta. Terça. Se Deus quiser, estaremos aqui com mais um bate-papo com vocês e mais um quadro Gente de Vitória. Fiquem com Deus. Está chegando ao fim e amanhã tem mais, né? Para você acompanhar aqui a nossa programação a partir das 10 horas. Confira a nossa programação aqui no TVI News. Obrigada pela sua audiência. O próximo programa é o Alerta Cidade com o Denilton Santos. E para você que vai assistir o programa gravado, temos outra grade aí diversificada. Muito obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.